Enfim, o que está se usando, Douglas, de mais tecnológico aí nas lavouras do Rio Grande do Sul, de que a SLC é responsável? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, eu que agradeço o convite, é uma oportunidade muito grande para nós, SLC, né? Até te corrigir, desculpe, né? As áreas não são no Rio Grande do Sul, as nossas áreas são no Cerrado, né? A origem da empresa a SLC ela não tem produção aqui no estado, né? Ela tem uma sede aqui, muitos funcionários aqui, mas com essa visão lá para o centro-oeste, né? Isso? E centro-oeste e nordeste do país, é onde a gente está concentrado no bioma Cerrado, tá? Agradeço também a presença aqui dos demais, prazer conhecê-los, né? Conhecer mais gente do agro, a gente vai com certeza ter conexões que vão perdurar depois dessa oportunidade de conversa. E sim, hoje nós, como produtores de commodities, nós temos 830 mil hectares planejados para a próxima safra, uma área bastante considerável, muita produção e muitos desafios de ter padronização nisso e gerar informações, gerar dados a partir do que a gente está fazendo lá no campo. Então a gente tem diversas tecnologias, posso citar, né, como tu pediu alguns exemplos, sensores, né, sensores hoje embarcados em pulverizadores que nos trazem economia de produto. Então a gente tem um saving econômico, mas também um viés ambiental muito grande por não estar aplicando o produto onde não é preciso. Tá, sensores nos pulverizadores, é isso? Isso é um exemplo aí do que a gente tem. É um exemplo. Tá, mas na prática como é que ele funciona? Ele funciona, o pulverizador entraria no talhão para fazer um controle de uma planta daninha e esse sensor identifica somente onde está essa planta daninha. E a partir dessa identificação, ele só irá abrir o bico onde tem essa planta e nos economiza cerca de 70% de produto de defensivo agrícola para essa operação. Então, como é que era antes? Antes a decisão era entrar com o mesmo pulverizador, mas sem o sensor e fazer uma aplicação em área total. Antes era colocar tudo que era possível e tentar acabar com a erva daninha. Pois é. Agora o que a gente está buscando o que todo mundo está buscando é aumentar a eficiência. Só para você ter uma ideia, só para falar em fertilizante, o Brasil ainda importa cerca de 80% do fertilizante que utiliza. Então, se a gente não for eficiente nessa aplicação, por exemplo, com soluções como a SLC tem e traz, a gente perde muito em eficiência. Então, só para te ajudar nesse dado que é importante. Né? Esse é o Vitor Gomes, gerente executivo de inovação e tecnologia da Fiergs, ou como ele fala com o sotaque dele, da Fiergs. Né, aqui. Mas o Vitor daqui a pouco vai trazer mais informações das novidades lá da Fiergs também. Vamos lá, Douglas, o que mais aí tem de novidade aí ou de inovação para contar para a gente? Certo. O drone é Bom, o drone a gente viu a imagem ali, né? Opa! Ótimo. Se puder rodar de novo aí, mas fala um pouco do drone que vai aparecer na sequência ali. Esse é um drone, né, pulverizador, então esse foi muito discutido, apareceu, né, como um boom. Aqui no Rio Grande do Sul se usa muito em áreas de arroz também, né. Então é uma tecnologia que tem diversos benefícios, né. Não tem amassamento, então a gente não precisa entrar com um rodado de um maquinário amassando a cultura, então nos traz oportunidade. O grande desafio dele é rendimento operacional, quanto que ele consegue fazer de área por hora, quanto que ele consegue fazer de área por dia, então ele não compete hoje exatamente com um equipamento terrestre, mas tem encaixes fantásticos. Áreas irrigadas, onde tu não pode entrar com maquinário, ele tem um encaixe que é fantástico, né? Então nos proporciona muita aplicação localizada em pequenas áreas com uma economia e um viés de sustentabilidade também muito grande e que se aplica para diversos tamanhos de produtores. Tem produtores menores, inclusive, cenário aqui do Rio Grande do Sul, que podem, e acredito que isso vai evoluir, fazer todas as suas aplicações utilizando um equipamento aéreo desse e que é fácil de pilotar, tem muita inteligência artificial, é um tema que com certeza a gente vai abordar aqui, mas tem muita inteligência artificial embarcada nesse equipamento para ele conseguir fazer sua programação de voo, o melhor rendimento que ele vai ter e também para conseguir se manter em voo com um peso variável, com aplicação com boa qualidade, sem um risco de queda que está presente, mas a inteligência artificial nos ajuda nisso. Bom, falou de sensor, de drone, mais algum exemplo aí para essa arrancada aqui do programa, Douglas? Ou basicamente são essas? Tem vários exemplos, não quero tomar todo o teu tempo. Não. Mas cite mais um aí, vamos ver. Não, vamos para a inteligência artificial, né? Acho que a inteligência artificial está em
praticamente tudo hoje, né? Até o Gesildo... Ele vai falar, eu acho, bastante disso, mas vamos lá. Eu tenho absoluta certeza. Mas ele até me questionou sobre uma própria máquina da John Deere, né, que está um lançamento agora, que tem muita inteligência artificial embarcada, que vai nos levar ao maior aproveitamento daquilo que já está pronto no campo. Então, na hora de colher, essa colheitadeira ela tem câmeras embarcadas, ela tem sensores via satélite, que o Gesildo conhece muito aqui, e ela tem parâmetros internos com sensores também, que vão ajustar essa máquina e vão recalibrar ela para a gente ter a menor perda possível no processo da colheita. Então é quebrar menos grão, é deixar escapar no saca-palha, né, que é onde jogam os resíduos de palha da cultura, deixar escapar o menos possível. Então a gente vai aumentar inclusive produtividade ao manter aquela produtividade que já estava pronta e não estar perdendo pela máquina. Mas a inteligência artificial para nós ela está permeando por praticamente todos os processos. A gente tem, que nem eu comentei, o próprio drone, a gente não se dá conta, mas já tem a inteligência artificial que a gente não precisa saber, mas ele está se autorregulando para não ocorrer uma queda. E a gente tem daí projetos aí sim, olhando para data science, olhando para ciência de dados mesmo, a geração de informações históricas, nos ajudando a criar predições. Então, já estamos com parcerias para fazer um modelo preditivo, por exemplo, para doenças. Então, a partir de um histórico do que a gente teve de doença associado ao clima, associado àquela região, associado ao tipo de solo, de cultura, cultivar e assim por diante, começar a prever o que é possível estar acontecendo daqui a 5 dias em quais talhões. E assim a gente vai priorizar o que a gente deve fazer de monitoramento nesses talhões específicos e otimizar o nosso time, otimizar os nossos técnicos para fazer o melhor controle possível. Bom, só nessa primeira manifestação do Douglas a gente já vê um pouco de como a agricultura realmente está tecnológica, né, atualmente. Bom, o Gesildo Lima é diretor da SensorSat. Aí me disseram aqui, que é uma plataforma, Gesildo, de gestão de ESG, mitigação de risco no agro com o uso da IA, a inteligência artificial. Explica melhor para a gente. Boa tarde, Gesildo. Obrigado pela presença. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos. Prazer muito grande estar aqui em nome da SensorSat. É uma tecnologia, a SensorSat, ela é uma plataforma desenvolvida por uma empresa que é a Implug, que já há mais de 20 anos atua no agro, na área da assistência técnica. E aí viu necessidades e oportunidades de trazer tecnologia junto com o pessoal da área da TI. Então, quando a gente junta conhecimento de campo com conhecimento técnico, né, nós desenvolvemos a SensorSat. E aí, Léo, ela, de forma resumida, nós desenvolvemos uma IA em que ela aprendeu comportamentos de diferentes culturas. Então, por exemplo, eu gostaria de saber qual é a condição da cultura da soja, qual é a tendência, você vai ter uma produção acima da média, abaixo da média, como está se comportando. Imagina, por exemplo, trazer um outro exemplo mais prático ainda, um agricultor que contrata um seguro rural, uma plantação de trigo, por exemplo. E aí hoje ele paga um valor da pólice, que é o valor por hectare, um valor fixo. Mas daqui a pouco ele tem uma área que essa área jamais teve história, por exemplo, de geada, né? E já uma outra área tem um histórico de geada. Por exemplo, essa nossa inteligência artificial, ela faz essa análise histórica a partir do local, né? E consegue identificar, por exemplo, se em anos anteriores houve condições de geada. Então, para a contratação de um seguro personalizado, nós estamos reduzindo custos, né? Porque não seria justo alguém que não tem esse risco pagar mais, né? Por um risco que ele não vai ter. E para quem está contratando, por exemplo, é muito mais interessante também porque ele consegue ter uma assertividade maior nas suas despesas futuras. Isso é um exemplo de uso de IA que a SensorSat faz. Mas é isso, o produtor contrata antes do seguro para ter esse suporte ou a seguradora mesmo? Nesse caso, a seguradora pode contratar e ela pode personalizar, né? Entendi. Bom, naquela área não tem histórico de geada, eu posso cobrar um valor menor, né, na contratação e ser mais competitivo nesse resultado. Um outro, por exemplo, Léo, que a gente identifica numa cultura já acompanhada durante o seu período, por exemplo, exatamente a data de germinação. A inteligência identifica por imagem de satélites, e aí até tem algumas imagens, o pessoal pode colocar aí, identificando quando que ocorre a germinação de uma cultura. Nós temos ali uma imagem normal, né?
puder passar a segunda imagem, olha só, a segunda imagem já é a leitura, então, né, dessa inteligência artificial. Alguns chamam mapa de calor, mas na verdade é uma relação chamada NDVI, que é a quantidade de massa verde que tem nesse solo, que ele vai de 0 a 1, então quanto uma mata fechada, Léo, seria próximo a 1, né? Uma lavoura recém-plantada, 0,2, próximo a 0. E aí o sistema identifica e ele consegue identificar qual é a cultura que está ali, quando que ela foi plantada, por exemplo, para saber se foi plantada no melhor período, ou para indicar para o próximo ano qual é o melhor período. Nós temos no Brasil o chamado zoneamento, né, das culturas. Então, imagina uma instituição financeira que tem lá uma contratação de um seguro e para saber se realmente o plantio foi na época informada e foi na época adequada. Né? Então, até um seguro público, por exemplo, o Proagro, né? Muitas vezes tu tem plantios fora do período indicado que não tem cobertura. Sim. Então, essa tecnologia consegue identificar. Mas isso é imagem de satélite? Isso é usado em imagem de satélite com interpretação da IA. Né? A inteligência artificial faz uma interpretação e analisa, né, qual é a condição e o que está acontecendo. Aqui tem uma plantação de soja, mas olha, não está no período certo, erraram o período, e isso, para dar o seguro, é fundamental saber essa informação. Exatamente, porque a IA sabe qual é a condução ideal da cultura, né, o máximo e o mínimo em termos de desenvolvimento, e se aparecer fora desses parâmetros, ela vai gerar um alerta, por exemplo, olha, isso aqui está uma condição estranha. Uma outra aplicação que a gente usa, a questão, o colega já falava de análise preditiva, por exemplo, na questão da rastreabilidade. O mercado europeu, por exemplo, exige na compra de farelo de soja, um exemplo específico, a rastreabilidade que nós temos que provar que esse plantio não advém de área desmatada. Então, com essa tecnologia, a gente consegue importar imagens de anos anteriores e comprovar, por exemplo, se essa área foi desmatada ou não. Né? Sim, isso até visualmente é possível identificar, mas aí ajuda. Mas aí a gente tem já um sistema totalmente automatizado, né, que ele vai buscar e já vai trazer esses dados. E aí já dá o relatório completo. Exatamente. Áreas, por exemplo, de embargo, áreas que não podem ser cultivadas, se é uma reserva ambiental, né? Então, uma série de coisas consegue dar uma classificação daquela área, qual é a condição dela. Então, são exemplos, né, Léo, que a gente traz aí, que essa plataforma consegue fazer. Bom, Vitor Gomes, gerente executivo de inovação e tecnologia da Fiergs, conta pra gente o que tem de novidade nessa área que lhe compete lá no seu setor da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Boa tarde agora, oficialmente. Boa tarde, oficialmente. Obrigado pelo convite. Eu acho que é importante, tem se falado bastante de tecnologia na agricultura. O Brasil é um país que planta bastante e exporta bastante grão. Um dos líderes nisso, né? Mas como é que a gente pode virar essa chave e começar a exportar tecnologia também? Como é que a gente faz isso? Desenvolvendo pessoas, competências e desenvolvendo tecnologia. Então, eu chamo a atenção, de forma bem breve, que se a gente conseguir usar uma energia para desenvolver mais tecnologia aqui no Brasil, quem sabe a gente consiga gerar mais nota fiscal e aí conseguir desenvolver melhor a nossa economia. E tem um novo prédio que está sendo construído, já começou ou não, e que tem tudo a ver com isso que a gente está discutindo aqui, né, Vitor, de tecnologia. A gente está com um projeto novo, um centro de competência. Está essa imagem aí, sendo desenvolvido isso. É um prédio que é um dos recursos que a gente tem para desenvolver aqui no Rio Grande do Sul. Tem uma série de laboratórios já construídos em São Leopoldo. A gente faz projetos com algumas empresas desenvolvendo uma série de projetos na parte de eletrônica embarcada e software embarcado. E o CEDA, que é esse novo projeto, é para desenvolver novas tecnologias para novos mercados. Como é que a gente consegue desenvolver tecnologias que ainda não foram utilizadas no mercado? Então, para isso que a gente vai trabalhar aqui no Rio Grande do Sul, num projeto que vem da Embrapi, da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, para formar pessoas, formar novas empresas e também atuar com o desenvolvimento de novas tecnologias para novos mercados. Por exemplo, assim, o que pode sair aí de produção desse centro aí de inovação? Bom, a gente falou bastante agora em sensores, né? Sensores e falou em comunicação satelital. Quando a gente pega uma tecnologia de outros países, outros sensores, a gente acaba trazendo para o Brasil talvez conhecimentos que vão
que não são total sobre essa extensão tropical que nós temos. Sim. Quando a gente desenvolve tecnologia, a gente está propondo desenvolver essas tecnologias aqui, a gente está propondo criar padrões tecnológicos desses sensores que você mencionou para identificar a erva daninha, ou de software ou para comunicação satelital, que vão se tornar, então, padrões para o resto do mundo. E a gente busca parar de importar tanta tecnologia, né? Tanta solução tecnológica de outros lugares, como, por exemplo, vou dar um exemplo claro para ti. Quem é que sabe mais sobre clima tropical e proliferação de ervas daninhas no clima tropical? Você acha que é a Alemanha, de onde a gente importa bastante sensor, ou a parte fria dos Estados Unidos ou do Canadá, ou a China? Acho que quem mais conhece sobre isso é a gente. Então, de novo, a gente tem uma característica bem interessante de produtores. Tem produtores, está com a Expo Inter agora, né, fazendo um trabalho fantástico, plantando, enfim, buscando desenvolver o aumento da eficiência nessa indústria, né? Só que, do outro lado, a gente vê empresas brasileiras buscando desenvolver agora aquelas tecnologias digitais que antes iam embarcadas em sistemas para aeronáutica ou para automóveis, né, da indústria automotiva, migrando agora para a agricultura. Isso é muito interessante, só que a gente não pode olhar só para a demanda, só para o que é demandado. A gente precisa aproveitar que o Brasil é esse país tropical e começar a pensar o que a gente pode desenvolver em tecnologia em médio e longo prazo. E aí, tentar com isso ultrapassar aquelas tecnologias que vêm de fora, basicamente, né? Então, mas para desenvolver isso, cara, a gente precisa trabalhar com pesquisa e desenvolvimento. O P&D é um acrônimo muito legal para isso, né? Pesquisa e desenvolvimento. A gente brinca, é uma brincadeira um pouco cruel, que pesquisa e desenvolvimento, o D pode ser outra coisa, pode ser dinheiro. Então, P é pessoas, o I é infraestrutura e o D é dinheiro, P&D. Qualquer país que quer desenvolver P&D precisa de pessoas com competência desenvolvida nas áreas específicas, né? Uma infraestrutura laboratorial que vai ajudar a promover esse tipo de desenvolvimento e recurso financeiro. Essa proposta desse centro, desse prédio que você mostrou, o prédio é só algo materializado, né? Antes dele vem o desenvolvimento de competências. Acontece que, na minha época que eu fiz engenharia, que você fez também, pouca gente trazia exemplos, tanto em sala de aula ou em laboratórios, para soluções orientadas para o agro. A gente sempre ouvia, eu venho de uma escola aeronáutica, do ITA, a gente sempre olhava para soluções voltadas para a aeronáutica, ou para a automotiva também, né? Por quê? Porque não era cultural também no Brasil a gente fazer isso. O que a Fiergs busca agora com a Embrapi é montar um centro, que ele, logicamente, ele é aqui no Rio Grande do Sul, mas ele já nasce para ser global. Um centro que vai desenvolver tecnologias digitais, aquelas que não são essas tecnologias que você mencionou agora, são outras, que vão, inclusive, talvez serem as novas gerações dessas tecnologias, mas sistemas de sensoriamento, sistemas de análise de imagem, comunicação entre esses sistemas, né? Para que a gente consiga unir com ambientes multicentros, como universidades brasileiras, outros institutos de tecnologia brasileiras e empresas, né, para que a gente consiga avançar nesse processo, inclusive de cultura, né, para que as nossas escolas, universidades, enfim, comecem a tratar desse tema agora com mais foco, né?